Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar dessa vitória do Flamengo. O Flamengo inicia com o pé direito no Campeonato Brasileiro, também por causa da rodada, né? Visto que o São Paulo empatou em casa contra o Fluminense e o Atlético Mineiro foi derrotado no Mineirão por Fortaleza. Então até mesmo se a gente vê alguns desses postulantes ao título que irão teoricamente brigar com o Flamengo, rodada excelente e a vitória do Flamengo, obviamente, sobre um confronto direto vencendo o Palmeiras. Antes de trazer algumas questões, tem o gol do Flamengo, a jogada ensaiada, hein? Pra quem já viu alguns vídeos aqui no canal, já vai relembrar algumas coisas, eu vou trazer alguns detalhes e tal, mas tem uma jogada ensaiada, que é importante quando a gente fala de bloco, enfim. E o árbitro, Daronco, rapidamente sobre o Daronco, é muito chato ficar falando de arbitragem, mas ficar picotando o jogo toda hora não é benéfico ao futebol. É benéfico exclusivamente a ele, porque é mais fácil ele fazer uma gestão de crise, ficar toda hora picotando o jogo. Deixa eu correr um pouco mais, o Daronco tem essa característica. Não entendi porque o Daronco, inclusive, mudou um pouco esse contexto dele de arbitragem. Ficar parando o tempo todo é ruim para o futebol. O gramado eu não vou repetir, eu já falei no último vídeo, né? No dia 27, inclusive, né? Especifiquei dia 27 de maio, eu não vou falar de novo, mais uma vez então é uma bosta, já começa a ficar um pasto. E sobre o gol do Flamengo, é importante a gente entender esse gol do Flamengo. Sobre essa lógica de movimentar o bloco defensivo do adversário, explorar os espaços. Então vamos lá, vamos começar essa análise dessa vitória do Flamengo. Começando com o Flamengo sem bola, se atentem para essa parte que é importante, inclusive passa um pouco pela história do jogo. O Flamengo inicia a sua marcação no 4-2-3-1, mas como vocês veem, num bloco alto, com o Pedro, pela esquerda o Bruno Henrique, entre o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique tem o Arrascaeta e lá na direita o Everton Ribeiro. Isso aqui é o bloco alto do Flamengo. Se atentem do Flamengo fazendo essa marcação. Outro ponto de destaque, vale a gente também memorizar. Olha o bloco defensivo do Palmeiras, é aquilo que a gente trouxe no vídeo de análise. Apenas o Rony e o Luiz Adriano lá fazendo uma marcação, em aspas, supressão, mas o time já fica naquele bloco médio para baixo, apenas dois mais à frente. Também é importante. Então é um Palmeiras com seu bloco defensivo atrás, aquele bloco que a gente já sabe ajustado, com aquele 3-5, que ele trabalha com uma linha média com 5 jogadores e apenas dois mais à frente, Rony e Luiz Adriano. Que na organização defensiva, esse 3-5-2 se transforma num 5-3-2 ou até mesmo um 5-4-1. Então a gente vê essa última linha do Palmeiras com 5 jogadores. Isso aqui influencia diretamente no jogo do Flamengo. Por quê? Quando você vai atacar uma equipe com 5 jogadores atrás, teoricamente você utiliza amplitude. O Flamengo utilizou pelo lado esquerdo o Bruno Henrique, nesse 4-2-3-1, o Bruno Henrique mais avançado se transforma em 4-3-3, e pelo lado direito o Everton Ribeiro. Então são os dois jogadores que trabalhavam mais agudos nessa fase da organização ofensiva. Como a gente vê aqui, o Arrascaeta, inclusive, tem a seta que ele trabalha, ele corre atrás da linha média, então ele busca, por exemplo, as costas do Felipe Melo e mais à esquerda o Felipe Luiz, que tem um jogo de apoio, dá uma opção de retorno. O Felipe Luiz, ele não vai atacar a última linha do Palmeiras. Ele vai trabalhar na linha média do Palmeiras para ajudar a construir, sobretudo ajudar a construir com o Arrascaeta. A circulação de bola do Arrascaeta, o Arrascaeta acaba se movimentando, aí o Felipe encontra ele. Perfeito. Só que para atacar a última linha, precisa da amplitude que seja o Bruno Henrique. Só que essa condição aqui para o Bruno Henrique, ela é péssima. Ela não é ruim, ela é péssima. Porque o Bruno Henrique, o jogo dele não é condicionado a atacar linhas dessa forma. Ele não se sente à vontade. Ele não se sente à vontade, ele fica desconectado com o jogo, ele faz jogadas pífias, ele não consegue dominar a bola, ele não dá o drible curto. Tudo que teoricamente o Bruno Henrique conseguiria jogando aberto nesta condição, na prática ele não consegue desenvolver o jogo dele. Ele seria uma peça fundamental para o Flamengo pelo lado esquerdo, com velocidade, com drible curto, para chegar à linha de fundo, mas fica só na teoria. Na prática o Bruno Henrique não consegue. Porque nesta ocasião o Bruno Henrique fica burocrático. Ele apenas domina a bola, ou ele erra, ou ele devolve a bola para o Felipe Luiz. No gol do Flamengo vai passar essa ótica. Por isso que é importante a gente memorizar alguns trechos e ilustrações desse vídeo. Antes, vamos ainda passar pelo primeiro tempo. Para mim foi o maior erro defensivo do Flamengo. Foi uma desorganização defensiva. Foi uma bola que aparece, uma bola descoberta, Palmeiras pelo lado direito. O Rony sai da marcação, então ele sai lá da referência, ele tenta buscar a bola. O Rodrigo Caio vai na caça, então ele vai atrás, vai perseguir o Rony, fica pelo meio do caminho, a bola é aberta pelo lado direito. O Felipe Luiz, observe a postura corporal do Felipe, já está de costas, já sabendo que tem que dar a volta para fazer recomposição. Mas vocês têm que se atentar lá pelo lado direito, no círculo central. O Isla está um pouco atrás do Luiz Adriano. O Isla está marcando o Luiz Adriano. E este aqui é o frame certo para a gente analisar. O Diego não diminui o suficiente o Rafael Veiga, então a bola continua descoberta. Observe o Rodrigo Caio pelo meio do caminho, mas com a postura corporal já para a profundidade. O Felipe Luiz completou o giro dele. O Ilharão também está com a postura corporal correta, com a expectativa para a profundidade, a gente vê até pelos joelhos, pela posição do tronco. Mas olha o Isla.
O Isla completamente atrasado porque ele ficou condicionado na marcação do Luiz Adriano. Quando o Luiz Adriano passou, ele passou junto. Com isso, ele deu condição. Isso aqui foi um grande erro na organização defensiva do Flamengo. O Isla papou mosca. É uma jogada, inclusive, que o Diego Alves fez uma belíssima partida. Faz uma importante defesa com os pés. O Rony chega pela linha de fundo, faz o cruzamento, o Luiz Adriano faz a finalização. E a improvável defesa com o Diego Alves foi fundamental para o Flamengo, ainda no primeiro tempo, com os pés. Galera, eu já estava esquecendo, mas é muito importante. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal. Conto com a força e com o apoio de vocês. O Flamengo criou algumas oportunidades no primeiro tempo, o Palmeiras criou oportunidades claras, mas ficou no 0 a 0. No segundo tempo, lembra quando eu trouxe a linha do bloco um pouco mais alto, desse 4-2-3-1 do Flamengo, marcando lá em cima o Palmeiras? O segundo tempo o Flamengo dá um passo para trás. O bloco médio, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Continua a mesma formação, 4-2-3-1, mas é notório a diferença desse bloco. E isso faz o Flamengo melhorar. Nessa condição do jogo do Palmeiras, o Palmeiras começa a ter pressa, essa verticalidade do Palmeiras vai empobrecendo o seu jogo, porque não vai criando espaço, e o Flamengo vai começando a buscar espaços nas costas do Palmeiras. E o intuito de atacar as costas do Palmeiras com velocidade, que o Bruno Henrique não estava conseguindo, que a gente já falou, quando a zaga está bem composta, no bloco médio e baixo, o jogo do Bruno Henrique fica condicionado a uma questão mais burocrática, então aquela desenvoltura dele, aquela agressividade dele, aquela verticalidade de ir até a linha de fundo, ele não consegue, é fato que ele não consegue, ou melhor, não está conseguindo, como preferir, muda. Essa aqui é a jogada do gol do Flamengo. A pessoa, cara, tá maluco, a jogada do gol do Flamengo foi nada disso, foi uma jogada com velocidade, mas ela inicia aqui. Em vermelho, a gente chama de densidade defensiva. É quando a defesa faz um agrupamento num bloco defensivo, criando-se uma única unidade e esse bloco vai horizontalmente, verticalmente, vai navegando. O Flamengo vê o Palmeiras nesta situação, com seu bloco baixo, com seu bloco defensivo, não tendo espaço. O Flamengo não tem profundidade pelo lado esquerdo, como eu já citei o motivo, por quê. Então o que o Flamengo faz? De forma correta. Observem como está o Palmeiras com uma linha com 5, como a gente já falou, 3 no meio, um mais à frente, depois mais à frente ainda. Toca a bola para o Diego toca a bola para o Filipe Luís. Com essa opção de retorno para o Filipe Luís, o bloco defensivo do Palmeiras já ganha uma nova forma. E o Filipe Luís recua ainda mais para o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio recua para o Diego Alves. Aí é o momento que aquele torcedor desavisado pensa, esse time tá de sacanagem, tocando para trás não vai fazer gol nunca. Pois bem, é a hora que o Flamengo mexe no bloco defensivo do Palmeiras. E o Flamengo já fez isso outras vezes. Inclusive eu vou colocar o link aqui para vocês, que está dentro do contexto da importância do goleiro saber jogar com os pés. Sim, o Diego Alves participou desse gol do Flamengo. A jogada é óbvia, é do Bruno Henrique, uma jogada individual, ok? O Bruno Henrique foi como uma flecha, mas a gente vai observar que o Diego Alves também participa coletivamente, e essa jogada não é a primeira vez. Neste vídeo a gente fala, foi uma partida entre o Flamengo e Volta Redonda. E na igualdade numérica ele encontrou um espaço. É exatamente o que o Flamengo faz. Recua para o Diego Alves toca, devolve para o Filipe Luís e o Filipe Luís devolve para o Diego Alves. O bloco defensivo do Palmeiras não está mais compacto, está um bloco alto, raro, inclusive, o que o Palmeiras fez durante a partida. O Palmeiras não condicionou seu bloco alto. E o Diego Alves, ele dá um lançamento pro Arrascaeta, que com domínio, ele já quebrou 2 linhas de marcação no Palmeiras, algo que não acontecia durante a partida, porque o jogo do Palmeiras é aquele jogo de transição ofensiva, que ele espera o adversário. O Palmeiras foi atraído por esse recuo de bola do Flamengo, o Arrascaeta domina a bola, encontra o Flamengo com superioridade numérica na linha média, observe, são 2 jogadores do Flamengo contra um do Palmeiras, o Gerson recebe essa bola e dá pro Bruno Henrique, numa condição favorável ao jogo do Bruno Henrique, que ele está no 1 contra 1, no mano a mano, mas com profundidade. É aquilo, ele pode dar aquele chutão e botar para correr, porque ele vai conseguir, na individualidade, pegar essa bola e vai da linha de fundo. Essa situação, o Bruno Henrique fica confortável. Receber com um corredor fechado, ele não pode estar no 1 contra 1, mas sem profundidade, ele não sabe o que fazer. Nessa situação, ele sabe bem o que fazer. E observem, na linha vermelha, é a linha média do Palmeiras completamente quebrada, uma composição bem diferente do início da jogada, quando eu mostrei para vocês na densidade defensiva. Aí o Bruno Henrique faz a jogada individual, vai para cima de 2 marcadores do Palmeiras, explora o corredor pelo lado esquerdo, deixa todo mundo no chão e dá uma belíssima assistência pro Pedro, que vinha fechando na segunda trave. Pedro, Flamengo, 1 a 0. Aí aquele mesmo torcedor que antes eu falei que estava desavisado, que ficou na ira pro Flamengo ter recuado a bola, falar, então por que não faz isso toda hora? Porque não é simples fazer isso toda hora. Por isso que precisa de um goleiro que sabe jogar com os pés. O passe do Diego Alves, ele é fundamental. A passagem do Bruno Henrique também é fundamental. E claro, você condicionar o adversário a fazer o que você quer. E o Flamengo conseguiu nesta jogada. E não é a primeira vez. É uma jogada ensaiada que o Flamengo tem, mas que é utilizada pouquíssimas vezes. Porque o bloco defensivo do adversário, a maioria das vezes, o Flamengo encontra adversários que prioritariamente buscam proteger a sua profundidade. Então é sempre aquele bloco baixo. Inclusive o Palmeiras fez isso. No período que o Palmeiras adiantou as suas linhas, que mudou um pouco a sua maneira de defender, o Flamengo aproveitou com a individualidade do Bruno Henrique pelo lado esquerdo. É um circuito.
Começou no Diego Alves, passou pela linha média, terminou com o Bruno Henrique e com o Pedro. Por isso que todos os jogadores devem assimilar e entender o porquê e saber como fazer. Foi exatamente o que o Flamengo fez. A princípio, uma análise um pouco mais superficial, jogadaço do Bruno Henrique. Pô, o Bruno Henrique decidiu o jogo lá pelo lado esquerdo, criou uma situação e o Pedro marcou. O Bruno Henrique teve aquela situação porque foi criada esta situação. Começando lá atrás, com boas interpretações, com boas movimentações, condicionando o adversário a fazer o que você quer, as linhas subiram e o Flamengo pôde aproveitar. O Flamengo potencializou a individualidade do Bruno Henrique, o que era realmente um período que o Flamengo tinha fragilidade no primeiro tempo. Isso faz parte de um bom time, você potencializar os valores individuais, porque esses valores individuais que vão decidir os jogos para você. Individualmente, o Bruno Henrique conseguiu decidir pelo lado esquerdo. Então é isso, pessoal. Agradecer a vocês pela companhia. Vitória muito importante para o Flamengo, inclusive moral, uma vitória moral para o Flamengo já largar com esses 3 pontos e vencendo o Palmeiras. Um forte abraço a todos, obrigado aí por estarem acompanhando, deixem like, se inscrevam no canal. Tchau, tchau.